quando e como investigar o hipogonadismo masculino associado à obesidade. E assim, uma coisa que está presente nos guidelines sobre hipogonadismo funcional é aquilo que a gente já entende do conceito de hipogonadismo masculino. A gente só pode dar o diagnóstico de hipogonadismo se além da alteração laboratorial houver manifestações clínicas, sinais e sintomas. Então, não há indicação de solicitar dosagem de testosterona para todos os homens com obesidade, simplesmente porque nós sabemos que a prevalência de hipogonadismo é alta entre esses pacientes. A investigação ela será direcionada para aqueles pacientes que tenham manifestações relacionadas ao hipogonadismo, que seriam quais, Luciano? As manifestações relacionadas ao hipogonadismo, a gente vai ter aquelas que são mais específicas, que aí estaria relacionada ao desenvolvimento genital, à pilificação, então aí seriam muito relacionadas e específicas ao hipogonadismo, e aquelas que são menos específicas, mais gerais, aquela história de redução de libido, queda de energia, menor disposição, então você vai ter uma sintomatologia um pouquinho dispersa, né? O que a gente tem de grande problemática hoje é essa grande divulgação em relação a hipogonadismo, assim, divulgação até de mídia leiga e até de, assim, alguns colegas que divulgam inverdades, né? Então, assim, acaba que a gente tem uma grande frequência de pacientes que vão se queixar ou até de querer melhorar a performance de alguma maneira relacionada a uso de testosterona, como se dissesse assim, eu tenho hipogonadismo, então eu quero tratar para melhorar isso aqui, né? Então, como a gente disse inicialmente, o uso de testosterona de maneira equivocada, ele pode até lhe ajudar em relação à perda de peso, só que ele vai estar perpetuando a condição do hipogonadismo hipogonadotrófico, como a gente acabou de descrever aqui. E você gerar um ambiente de excesso de testosterona num paciente obeso, a gente acabou de falar que um dos mecanismos era uma aromatização, né? Então, isso é muito individual, a gente não tem como fechar, cravar tudo bonitinho, como é só esse mecanismo, é só aquele mecanismo. Essa aromatase se expressa de maneira diferentes em pessoas diferentes, né? A genética não é tão simples como a gente escreve, né? Como a gente acha que é. Então, assim, se você pega um paciente mais sensível, você pode acabar piorando esse hipogonadismo se você, ao invés de focar no tratamento de obesidade, você focar no tratamento do hipogonadismo. Então, como é dito, né, nas causas funcionais, a gente tem que tratar a causa e não o hipogonadismo diretamente. É óbvio que vai ter situações que precisa tratar. Então, a gente tem que filtrar bem esse paciente que vai ser investigado, né? O Luciano falou de alguns sintomas, falta de energia, indisposição, diminuição de libido, que podem ser sintomas presentes no paciente com obesidade, independente dele ter hipogonadismo ou não. Então, realmente, assim, você tem que ter muito cuidado, você tem que ter uma suspeita clínica para poder você solicitar testosterona. Então, não é para, tem obesidade. Eita, obesidade pode causar hipogonadismo, então eu vou pedir uma testosterona. Não é fazer um rastreio universal. Você vai ter que realmente ter uma suspeita clínica e uma suspeita clínica que faça sentido, né? Que seja uma suspeita clínica forte, principalmente para esses sintomas e sinais específicos. O Luciano citou redução de pilificação, frequência de ginecomastia. Embora a ginecomastia, você pode ter uma dificuldade no paciente com obesidade. Pela lipomastia, né? Palpar, talvez, se você tiver uma suspeita forte, palpar testículo, porque você pode ter uma redução, embora uma redução não tão importante, já que no hipogonadismo funcional você não costuma ter redução tão grande do testículo, mas pode ser um testículo levemente diminuído. Então, são alguns sinais que possam chamar atenção. Tem um fogacho masculino também, que é mais um hipogonadismo grave, né, Eric? Mas aí seria mais grave. O hipogonadismo, no caso da obesidade, ele não costuma ser tão grave, ou seja, não ter níveis muito reduzidos de testosterona. Se tiver muito reduzido, você tem que considerar um diagnóstico diferencial e que não seja a própria obesidade. Que fala mais a favor até de causas orgânicas, né? Quando a gente pega nível de testosterona muito, muito baixo, a gente tem que pensar em outras situações. Causas orgânicas e não causas funcionais, como é a obesidade. Então, até pensando assim de outras situações relacionadas à obesidade que podem ter sintomatologias parecidas, né? Muito bem. E aí, na investigação laboratorial inicial desse paciente, testosterona total é uma boa pedida, né? Sempre com aquela orientação de coletar pela manhã, né? Entre 7 e 10 horas, após um período de jejum. Mas é o seguinte, a gente tem também um guideline europeu que fala que todo paciente que tenha obesidade, por nós sabermos que a obesidade leva a uma redução da SHBG, que é a globulina ligadora de esteroides sexuais, e isso pode falsamente reduzir a testosterona total, já deveria, numa avaliação inicial, além da testosterona total, ter também dosada a SHBG e albumina para cálculo da testosterona livre. Exato. O que você acha dessa recomendação? Não, eu acho que tem que ser feito sim, até para diminuir o erro diagnóstico. Porque o que é que acontece? Obesidade
é causa de redução de SHBG, da globulina ligadora de esteroide sexual. O que é que isso interfere na dosagem da testosterona total? Quando eu doso a testosterona total, eu estou, na verdade, dosando não só a testosterona, mas também as proteínas que carregam a testosterona. A própria SHBG e a albumina. Então, se você tem uma condição que cai SHBG, você pode ter uma diminuição no exame, no resultado do exame, uma redução também da testosterona total. Não significando que a produção de testosterona está baixa. Pode ser que os níveis de testosterona sejam normais. Mas como a SHBG está baixa, quando eu somei tudo, o valor total deu baixo. Né? Então, a testosterona total baixa no paciente com obesidade pode ser um resultado falsamente baixo. Vai depender dos níveis de SHBG. Então, para você tentar resolver esse problema, o ideal era você ter a testosterona livre. Certo? Porque a testosterona livre seria só testosterona. Aí a gente recai em outro problema. Métodos para dosagem de testosterona livre, a gente não tem eles. Não tem. Eu vou fazer no Fleury. Não vai. Assim, na prática clínica, não. Você vai fazer, se for protocolo de pesquisa, é uma coisa assim. Mas na prática, dia a dia, você não vai conseguir fazer a testosterona livre, dosar a testosterona livre. Então, você tem que, como você disse, calcular. Para isso, você precisa da testosterona total, da SHBG e da albumina, coloca no Google cálculo da testosterona livre e joga lá na fórmula, que não é você também que vai decorar a fórmula, que isso não é uma fórmula simples, não. E aí vai ter o resultado da testosterona livre. Então, como você vai interpretar? Testosterona total veio baixa, testosterona livre veio normal, não é hipogonadismo. Isso provavelmente é um resultado falso da testosterona devido à queda da SHBG. Eric, mas meu paciente está cansado. Sim, ele tem obesidade. Isso. Né? Então, cuidado também com os sintomas. Esse seria, então, um padrão normal, né? Isso. E aí, pensando... E faz o quê? Ele vai perder peso por causa da obesidade, mas em relação à testosterona não faz nada, porque tem que deixar muito claro para o paciente, isso não é real. Sua testosterona não está baixa, sua livre deu normal. Certo.